Olá, irmãos. Boa noite a todos. Allan Kardec, em A Gênese e em O Livro dos Espíritos, apresenta o problema da criação segundo o Espiritismo, mas com base no conhecimento científico de seu tempo, cerca de um século e meio atrás. Nessa época, a pesquisa científica ensaiava os primeiros passos fora do dogmatismo, iniciando a utilização do método teórico experimental. Desde então, o desenvolvimento da ciência avançou a largos passos, alcançando estrondoso sucesso com o descobrimento de verdades tidas até então como impossíveis. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, aborda o assunto da criação segundo as teorias científicas atuais, atualizando a teoria kardecista, sem contradizê-la em seus fundamentos principais. Dessa forma, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 1, o mentor amigo revela que no universo devemos considerar a existência de 3 planos. Primeiro, o plano de Deus, ou seja, o plano da criação. Segundo, o plano da cocriação em plano maior, onde operam as inteligências divinas, os espíritos já em elevadíssimo grau de evolução. Terceiro, o plano da cocriação em plano menor, o nosso plano, onde agem os homens. O plano da criação é inacessível aos homens em todos os sentidos, ou seja, a criatura humana não pode percebê-lo nem imaginá-lo por falta de recursos sensoriais e mentais para tanto. Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 27, informa que através da observação e da análise dos fatos da natureza, constata-se a existência de 4 princípios. Primeiro princípio, Deus, o princípio das causas, o princípio de todas as leis que governam tudo no universo. Segundo, o princípio material, a matéria em seu estado primordial, tal qual foi criada por Deus, de onde se origina todo tipo de substância existente. Terceiro, o princípio espiritual, o espírito em seu estado primordial, tal como foi criado por Deus, ponto inicial de evolução de todo espírito. E quarto, o fluido universal ou energético, a forma primordial de energia, também como foi criada por Deus, matéria-prima de todo tipo de energia existente. Os 3 últimos, princípio espiritual, princípio material e princípio energético, são governados por Deus, através de leis eternas, sábias e imutáveis. É o plano de Deus de onde verte o fluido cósmico. Fluido cósmico é a criação divina, que André Luiz chama de plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Também, segundo informações de André Luiz, o fluido cósmico é o elemento primordial que preenche todo o universo, no seio do qual vibram e vivem constelações e sóis. O fluido cósmico pode ser entendido como sendo o armazém infinito do Senhor, onde a matéria, a energia e os princípios inteligentes são encontrados em seus estágios iniciais ou primordiais, como foram criados por Deus. Os processos, os meios, o local e a época em que o fluido cósmico é criado por Deus são coisas que escapam à capacidade de percepção do homem. É algo que o homem não pode compreender e nem discernir, porque diz respeito ao plano da criação,
onde opera a inteligência suprema, fora do alcance humano. É desse celeiro divino que os construtores universais obtêm a matéria-prima para a construção de galáxias, com suas estrelas, planetas e seres, mediante processos e leis, também exclusivas da cocriação em plano maior, que logicamente escapam ao alcance dos homens. São construções de duração temporária, apesar de durarem por bilhões de anos, porque apenas Deus cria para a eternidade. No plano dos homens, o ser humano não cria nada. Apenas transforma os materiais existentes, segundo as leis naturais que já descobriu, operando aquilo que se denomina de cocriação em plano menor. Dessa forma, o ser humano utiliza a matéria-prima disponível no mundo, um produto já transformado pelos grandes espíritos, um subproduto do fluido cósmico, e o transforma em utilidades também de duração limitada. Dedicando-se à pesquisa e ao estudo das coisas e do meio em que vive, o homem pode, paulatinamente, descobrir as leis naturais que regem o mundo. Ao mesmo tempo, através do trabalho e da convivência com o meio e com seus semelhantes, desenvolve aptidões e virtudes, crescendo em sabedoria e amor. André Luiz revela que os espíritos desencarnados, atualmente, já detêm bons conhecimentos da natureza da matéria, da luz e de outras oscilações, mas admite também as limitações de suas percepções e reconhece com humildade que desconhece, por exemplo, qual a força que provoca a agitação inteligente dos átomos no processo de produção da luz. André, Luiz e Emmanuel insistem na necessidade que eles têm, como espíritos desencarnados, de continuarem a estudar o fluido cósmico para progredirem. Mesma atitude que todos nós devemos ter, ou seja, estudar sempre para adquirirmos os conhecimentos que poderão nos dar maiores condições de trabalho e, com isso, acelerar a nossa evolução espiritual. Que Jesus nos ajude nessa empreitada. Muita paz a todos e até a próxima.